Meus amigos, mais uma vez aqui o Futebol em Rede Entrevista, que traz sempre personagens do futebol, da imprensa, enfim, gente que fala do futebol, gente que faz bem ao esporte, gente que tem história para contar, que já esteve lá. E hoje o convidado muito especial, mais um aqui. Temos mais de 100 personagens à sua disposição no YouTube e esse também vai entrar nessa galeria, um jogador muito importante, jogador lá do interior, pertinho da minha Piracicaba, Caipiracicabano, caipirinha que nem eu, mas um grande jogador, um jogador internacional, inclusive, jogou em vários lugares e com muita desenvoltura. Bom, se a gente precisar entrar na área tocando a bola, né, Serode, a gente já vai ter um bom companheiro. Não sei se ele terá bons companheiros, mas nós vamos ter. Olha, vocês já estão vendo na tela, ele se simpático, o senhor tem a mesma idade que eu. Te juro, eu gritava o nome dele quase todo jogo, mas eu não sabia que ele chamava Ronaldo Francisco Lucato. É o seu Lê, que foi campeão na Inter de Limeira, no São Paulo, jogou em vários clubes, no Internacional de Porto Alegre, na Portuguesa, no Atlético Mineiro, jogou até no Japão. Lê, obrigado por ter um pouquinho de paciência com a gente aqui. Nós todos somos dinossauros, pode ficar sossegado, como você. Me parece, tinha investimentos na cidade de Piracicaba. E Piracicaba é a cidade do Quartarolo. Eu vou deixar o Quartarolo fazer a primeira pergunta para você. Então, obrigado. pode fazer, Quartarolo. Ó, ele falou que vocês têm a mesma idade, viu, Lê? Você vê como ele está acabado, você está novinho, bonito aí. Olha, é só olhar, Cirote, só olhar. Ô, Lê, obrigado por participar. A gente agradece a sua presença aqui, atender o nosso convite, né? A gente tem muito respeito pela sua história. E realmente eu estava brincando aqui, mas a gente que é do interior sabe como é que é essa unidade de pessoas e a amizade que fica para sempre, né? A gente costuma dizer que Limeira é o quintal de Piracicaba, e o limeirense fala que Piracicaba é o quintal de Limeira. Na verdade, duas grandes cidades. Tudo bem com você, Léo? Obrigado por participar. E como é que está a sua vida? É um prazer muito grande falar com vocês. Obviamente, a gente cultiva no futebol não só por trabalho, né, jogar o futebol, mas principalmente, né, da amizade, né? Eu acho que isso que mais a gente cultivou nessa carreira que a gente teve de jogador de futebol e vindo do interior, como você falou, né, Limeira, do lado de Piracicaba. E eu tenho uma história muito ligada a Piracicaba nesse momento, porque a minha esposa hoje ela trabalha em Piracicaba, então ela viaja todo dia e a gente tem como Piracicaba uma parte, né, da vida da minha esposa, que trabalha lá, então a gente tem sempre contato, sempre com bastante amigos, muitos queridos lá em Piracicaba. E eu estou bem, graças a Deus, eu tenho uma empresa, né, que trabalha com futebol, a gente faz a intermediação de atletas, a gente tem alguns jogadores na Série A do brasileiro, fora do país, e a gente está no meio, a gente está sempre, como se diz, né, entrou no futebol, difícil você sair fora, né? Você, por mais que você não joga, você vira treinador, outro vira diretor, outro vira preparador físico. E eu tenho uma empresa e já faz 28 anos que eu estou direcionando, né, a carreira de atleta na gestão de carreiras. Olha, Lê, parabéns, mas eu quero te dar uma dica. Hoje em dia, o negócio é agenciar português. Se você conseguir agenciar português, você vai ficar rico. Porque o que tem de português indo para o Brasil, parece que o Palmeiras, depois do Abel, vai trazer um tal de Pedro Álvares Cabral também, que nunca apareceu por aqui. Agora, vamos falar um pouquinho da carreira de atleta do Lê. O Lê foi o único da cidade de Limeira, campeão de 1986 com a Internacional de Limeira contra o Palmeiras. É lógico que foi um feito memorável, muita gente lembra. O time da Internacional de Limeira, a gente mesmo já falou com vários ex-jogadores da Inter de Limeira aqui, mas para você, eu acho que o gosto foi especial, até porque você era o único da cidade de Limeira nesse time, Lê. É verdade, isso o Cartauro pode falar melhor, né? Porque todo ditado do interior na época, a gente dizia que o santo da casa não faz milagre, né? E no futebol sempre tinha isso, né? Naquela época, aí eu tive que quebrar esse tabu, né? Porque jogador da cidade, novo, né? Saiu da base. Você entrar num clube na Inter, que a Inter sempre contratou e sempre formou grandes equipes com grandes jogadores de time grande, que vinha emprestado. Se você vê o time de 85 da Inter, o
o Richard Drago trouxe o Éder. O Éder jogou em 85, antes de nós ser campeão paulista em 86, o Éder ele fez parte do Campeonato Paulista com a gente. Quer dizer, então, tinha grandes nomes de jogadores. E eu, por ser um jogador jovem da cidade, então a gente quebrou um tabuzinho ali, mas valeu por ser hoje, né? A gente fica feliz, né? A família toda da cidade. Isso marcou muito na minha carreira. Ô, Lê, a verdade é a seguinte, né? Você jogava muita bola na época e se discutia, né? Porque hoje ainda se discute, né? Porque você não era um jogador alto, mas tinha uma mobilidade incrível, tinha muita qualidade técnica. E aí, outro dia, ainda participando de um programa, um rapaz fala assim: não, eu gosto mais de tal, daquele outro jogador, porque é um jogador moderno. Eu até hoje não consigo entender o que é esse negócio de jogador moderno, porque daí eu olho para trás e eu falo assim: posso citá-lo. O Lê era moderno? O Falcão era moderno, o Clodoaldo, né? Esses caras faziam coisas, ia e via, hoje fala box to box, né? Eles iam e vinham área a área, faziam gols. O Zenon, né? O Zenon outro dia falou com a gente, falou assim, eu usava 10, mas eu não era meio, eu era segundo volante, né? Ele era mais igual o Paulinho, principalmente na primeira passagem pelo Corinthians, né? O Cafu chegou a jogar de 11 do São Paulo, a imprensa aqui chamava de ponta esquerda só porque ele usava 11, mas na verdade ele tinha uma mobilidade incrível. Daí você, se refletindo para o futebol atual, você seria o que hoje? Um jogador de meio, um segundo volante, um jogador que não tem mais ponta agora. Agora a gente não pode falar mais ponta, né? É jogador de lado, como é que seria? Então, a gente... o seu Pepe, ele brincava muito na época que ele foi treinador nosso na Inter, no início lá. Ele falava que eu era igualzinho o Pagão no Santos, né? E eu sinceramente, eu não vi o Pagão jogar. Ele falou que o Pagão era extremamente inteligente para jogar futebol e tal. E eu tenho essa facilidade, porque eu sempre né, procurei fazer a leitura do jogo já no começo do jogo. Então, eu até falo isso hoje abertamente, né? Até porque, como você falou, eu não era alto, não era forte, não era nada. Eu tinha velocidade, eu tinha... E o que mais a gente usava era os espaços, né? Então, o que a gente procurava fazer, e hoje o jogador de futebol ele quer jogar com a bola, e com a bola você está sempre marcado, você está sempre em dificuldade. Então, hoje a diferença é isso, né? E hoje você vê marcando em linha alta, que os caras falam agora lá na frente, eu vejo isso, para mim, né? Do jeito que eu era rápido, eu roubava a bola, eu saía para o jogo, facilidade de enxergar a jogada. Então, ficou muito diferente da forma que os caras jogam atualmente, né? Porque hoje os caras falam, agora tá jogando, uma hora é linha de 3, uma linha de 4, cada hora eles inventam uma coisa aí, como a gente tá falando. Mas eu, sinceramente, eu jogaria, porque era o verdadeiro 8, né? A gente podia falar que naquela época era o 8, hoje não existe mais o 8, né? Então seria o segundo atacante, seria isso na minha postura de jogador. Porque antigamente eu jogava com um volante, um meia e um 8, esse 8 que chegava na frente. Então seria essa peça que eu faria no futebol de hoje. Muitos 8 eram ponta de lança. Mas esse tal de José Macia Pepe parece que entende um pouquinho do riscado. E ele se apaixonou por você, porque da Inter de Limeira ele tentou levar você para o Santos, não deu certo, e depois ele levou você para o São Paulo, é isso, Lê? Então, a gente foi campeão em 86 e aí ele foi para o São Paulo já em seguida, né? E aí ele pediu minha contratação. E naquela época a Inter tinha uns grandes jogadores, né? Falar o time inteiro da Inter. E o único que ele pediu foi a contratação minha, né? E acho que até porque ele chegou no São Paulo, ele viu que o São Paulo era um time de jogador jovem, jogador que tinha muita facilidade de fazer o sistema tático, né? De jogar em mobilidade, como o São Paulo sempre formou isso, né? Do time de jogadores. A gente fala sempre, quando eu cheguei no São Paulo, tem o Falcão lá, e eu aprendi muito. A gente vê quando saiu o escanteio contra, ele ia no primeiro pau. Não precisava o cara falar, ó, você vai, não. Ele já cegava e já ia para o primeiro pau. Então, isso marcou muito no início da gente. Por quê? Porque você vê um jogador como o Falcão, ganhou tudo, famoso, e saiu o escanteio, ele vai lá no primeiro pau já sabendo a posição que tem que ter. Então, já tem uma leitura de jogo. É isso que eu acho que no futebol hoje, você vê hoje o treinador gritando, todo mundo gritando para o cara voltar para pegar, e a gente, naquela época, já fazia isso assim, sistematicamente.
O Falcão realmente, o Cilinho também falava isso. É só olhar, tem escanteio, ele corre lá. Ele veio, trouxe isso da Itália, ajudava na marcação, tinha uma boa estatura, ou seja, ajudava no escanteio defensivo e ofensivo também. O Lê, naquele time da Internacional haviam jogadores muito importantes realmente, e o time do Palmeiras era muito forte também. É claro que antes das finais, todo mundo dizia que o Palmeiras era o favorito, né? Como é que isso chegava para vocês? Vocês achavam que realmente ia dar para ganhar aquele título? Ou pelo menos chegar às finais, como a Inter chegou, com uma grande campanha, já poderia ter sido o suficiente? Daí aconteceu o primeiro jogo que vocês falaram, opa, dá para chegar. Foi mais ou menos por aí ou foi acontecendo naturalmente? O campeonato em si, nós já demonstramos, né, essa superioridade de confiança, né, superioridade na confiança dos atletas. Até porque aquele time da Inter, se for ver todos os jogadores que estavam no grupo, são ex-jogadores que vinham emprestados de equipes de Santos, Inter de Porto Alegre, Grêmio, Botafogo do Rio. Então, são grandes jogadores que estavam numa equipe e não era aproveitado. Então, era a grande chance deles de dar a volta por cima, vamos dizer isso. Então, nós tivemos no nosso time alguns jogadores mais jovens, no caso, eu, o Kita, o Tato e o Pecos, lateral esquerdo, e o João Luiz, que eram mais novos da equipe, assim, de jogadores que foi formado mais, assim, no interior, vai. Em compensação, nós tínhamos o Bolívar, o Silas, goleiro, que veio do Santos. Nós tínhamos o Juarez, que também era do Santos. Aí tinha o Manguinha, do Guarani de Campinas, jogou no Náutico, é um jogador mais experiente. Aí tinha o João Batista, que estava vindo da Portuguesa, era jovem também, mas estava vindo da Portuguesa. E aí tinha o Kita, que veio do Inter de Porto Alegre. E aí a gente já começou a ter... Tinha também o Gilberto Costa, né? O Gilberto Costa também, que veio do Santos. Então, esse jogador estava todo doido para ser campeão, para quê? Para marcar uma história da Inter, mais compensação de fazer novos contratos. Era difícil, né? Porque naquela época tinha a lei do passe, né? Não era que nem hoje. Então, tinha a lei do passe. Você tinha que ser vendido, emprestado, senão você não saía do clube. Então, era a grande chance nossa. E naquele jogo contra o Palmeiras, nós conversamos que era o primeiro jogo que nós tínhamos que segurar o Palmeiras, porque sabe que a final ela é decisiva no primeiro jogo. Quando é um mata-mata, aí você tem que escolher, né? O mata-mata, o primeiro jogo é decisivo, porque se você perder, na forma que você perder, como você perder, você não consegue reverter. Então, quando nós empatamos o primeiro jogo, foi a gota d'água. Falando, agora fechou. O Palmeiras deu uma grande chance de nós acreditarmos agora no título. Foi ali que eu acho que foi a grande mérito que o seu Pepe levou para a final. Falou, agora nós temos uma grande chance de conseguir esse título, porque só dependemos de uma partida, nós jogamos pelo empate, então agora vamos fechar. E foi o que aconteceu. Foi o primeiro jogo que decidiu tudo, o título, para no próximo jogo a gente conseguir essa façanha. E foi uma façanha incrível, parabéns mais uma vez, uma coisa muito legal na história do futebol de São Paulo. Mas o seu Lê resolveu ir para São Paulo justo na hora que o Careca estava sendo vendido. Aí os caras olhavam e falavam assim, mas esse pequenininho vai ficar no lugar do Careca? Eu queria que você falasse um pouquinho desse tremendo desafio que foi para você ir para o São Paulo justo na hora que o Careca foi vendido. Então, no treino, né? Eu cheguei no treino, ao treino que eu cheguei no 2 toques. 2 toques é o pior treino que tem numa equipe. Por quê? Eles apostam, né? Na época a gente apostava, os caras apostavam quem pede o 2 toques, paga isso, faz isso. E aí obviamente já tinha um time que jogavam, já fazia 1 mês, e outro time também, então ficava aquela briga para ninguém perder. E eu fui jogar os 2 toques, entrei nos 2 toques. Aí me escolheram lá e tal. E aí eu fazia uns 5 minutos que eu só estava olhando, o seu Pepe falou assim para mim, ó, passou bem perto e falou assim, ó, se você não pegar na bola em 1 minuto, eu vou mandar você devolver você, porque você está fazendo passar vergonha. Brincando. Porque era muito difícil os 2 toques, porque era uma rivalidade de pegar. Eu falei, nossa, eu tenho que pegar uma bola aqui. Aí a bola veio para mim assim, eu peguei, chutei no gol, fiz o gol. Aí os caras, 2 toques fazendo o gol, aí os caras começam a dar moral, né? Foi aonde que eu falei, puta, dei sorte até no primeiro treino. Então, foi um treino difícil, e aí você vê a qualidade dos jogadores,
e aí você conviver no primeiro treino, e aí, obviamente, não desrespeitando os jogadores que a gente tinha na Inter, mas pô, você tem Dário Pereira, Oscar, Gilmar, Zé Teodoro, Nelsinho, aí você tem o próprio Pita, Careca também. Careca estava treinando, fez parte ainda de pelo menos 30 dias a gente ficamos juntos, treinando. Quer dizer, São Paulo era muito, né, de alto nível, de Miller, Silas, pô, tem um Sidney. Então, era um grande time e um grande grupo, né? Então, por isso que ficou muito difícil para mim. Mas eu dei sorte, já fiz um gol aí, peguei moral com os caras deram moral e aí foi que foi sobressaindo. Bom, se é o Romário, já bota na conta mais um gol na carreira, o gol dos 2 toques. 1.200. De 1.202. Olê, você falou uma coisa, porque na época, e você sabe disso, hoje em dia, quando a gente comenta isso com esses novos jornalistas, e nada contra os novos, né? Seria muito legal se a gente fosse mais novo, né? Porque dizem que, ó, você não chegou lá, mas eu tenho já 64, né? Dizem que a partir dos 60 é a melhor idade. Aí eu brinco. Todo mundo que tem a chamada melhor idade gostaria de ter menor idade, né? Essa que é a verdade. Mas você se lembra uma coisa que eu vou falar, que a gente via treino do lado do gramado, a gente ficava lá, né? Olê, depois você fala comigo, aquela coisa toda, vestiário, a gente entrava. Quando a gente fala isso para essa juventude, os caras acham que a gente está mentindo. Isso que você falou do treino, às vezes o jogo era mais gostoso, o treino era mais gostoso de ver do que o jogo. Você ia ver o Falcão treinar, o Pita treinar. Eu não sei se você chegou a pegar, o Rivelino, numa época, treinou no São Paulo para manter a forma. Não sei se você foi dessa época ainda. Era um show. E eu falo sempre isso, que eu tive a maior sorte do mundo, que pela Record eu cobri a Copa de 86, depois fui para a PAN, mas em 86 eu cobri no México. E tive a sorte de cobrir vários e vários treinos da seleção argentina no Clube América do México. Eu vi Maradona treinar assim do lado, né? Era um espetáculo à parte, porque no jogo, por mais que você faça, a atenção é outra, né? Então, eu fico imaginando você no meio dessas feras, e observa, você era um jogador que era do mesmo nível altíssimo, tanto é que jogou lá muito tempo em vários times grandes, tinha muita técnica. O Lê, para quem não sabe, tinha muita. Ele era um tostãozinho. Não vou dizer que ele era o Iniesta, que o Iniesta, para mim, né, um jogador muito. Mas era um estilo muito parecido, sabia o que fazer com a bola, dava bom endereço ao jogo, né? E no treino, realmente, devia ser um negócio espetacular, né, Lê? Ainda imagina nos 2 toques, né? O que os caras faziam? Então você tinha que ficar. A gente brinca, né? Para você dar uma caneta, hoje, o pessoal faz até filmagem. E naquela época, jogando 2 toques, você tem que dar 2 toques na bola para o cara conseguir dar a caneta em você. Então você vê o raciocínio, como que era. Então, e as pessoas, e os jogadores não queriam perder, queriam gozar, fazer sacanagem. Então, o futebol era muito mais, sei lá, a gente brinca, né? Demagogia, a gente falava na época da gente, mas o futebol, ele era vivido dentro do campo, mas intensamente fora também. E hoje eu não vejo isso. Hoje eu vejo o futebol como, com todo respeito aos grandes jogadores também, atual, mas é como eu acho que talvez o marketing forçou muito. O jogador torna-se um pouco meio obrigação, né? Com obrigação. Isso talvez perdeu um pouco o encanto, né? Dessa brincadeira que o futebol nos proporciona, né? Nessa época a gente tinha tudo isso, né? A gente tinha um respeito muito grande, mas a gente sacaneava, né? A gente sacaneava o adversário de uma maneira sadia, né? Tinha essa compreensão da torcida ali, tudo. E hoje é meio difícil. Hoje você vê o futebol um pouco bem sistemático, diferente, muito diferente. Ele contou aqui que no jogo contra o Palmeiras, aliás, o Contador falou do Maradona, o Denis, que jogava no Palmeiras na final de 86, deu um chapéu no Maradona, gente. Até entrevistou ele aqui. Agora ele estava contando, no primeiro jogo entre Inter e Palmeiras, não podia perder. Já em 87, o primeiro jogo, o São Paulo já ganhou. E aí, por falar em provocação, esse senhor, que eu brinco, era baixinho, fez gol de cabeça no Corinthians no primeiro jogo. Eu queria que você falasse um pouquinho disso, porque para nós que estávamos na arquibancada, nossa, olha o que o São Paulo fez, lê de cabeça. Eu queria que você falasse um pouquinho disso. Ele não foi o seu único gol de cabeça. Não, assim, a verdade é que
a importância de fazer uma final contra o Corinthians, a gente tinha o respeito pelo Corinthians, pela tradição do Corinthians, mas a gente sabia que o Corinthians você não pode deixar para o último jogo, tem que matar no primeiro jogo também, como a gente fez com o Palmeiras não perder, e com o Corinthians a gente tinha que ganhar o primeiro jogo para depois a gente fazer o segundo jogo legal. E aí nós conseguimos ganhar o primeiro jogo e, obviamente, com um gol de cabeça até, né? E a gente, eu até falo, né? Brinco, né? E teve um pouco também de brincadeira depois do jogo, tudo, mas é o seguinte, eu estava no campeonato, eu estava bem de artilharia no São Paulo, tanto que eu fui artilheiro do São Paulo naquele campeonato. O problema era que a defesa do Corinthians é uma defesa alta, mas ela não... Ela jogava em linha, né? Porque jogava o Jatobá e o Mauro, e de vez em quando jogava o Edivaldo, o outro, então, mas eu jogava em linha. Então eu falei para o Edivaldo, se você pegar a bola, não adianta querer cruzar ela forte, tem que já alçar ela, né? Porque alçando, aí eu consigo entrar, mas se bater ela forte, eu não vou conseguir ganhar de cabeça. E, consequentemente, se você vê a jogada certinho, o Edivaldo deu muita sorte, que a hora que ele foi cruzar, ela deu uma quicadinha. Então, ela subiu. Quando ela subiu, aí deu tempo de eu entrar e dar o tempo da bola. E aí eu fiz o gol. Então, você vê que a gente estudava, a gente conversava, a gente sempre falando. Então, por isso que eu fiz o gol de cabeça, porque ela subiu, caiu nas costas do zagueiro, e aí o zagueiro que tinha que ver a bola, como ele estava em linha, não viu a bola e eu entrei. E foi uma jogada muito rápida, então a gente já vinha planejando, falando, conversando, e ficou na história por causa do meu tamanho, né? Eu tenho 1,70 m, fazer um gol com jogador de zagueiro, na época do Corinthians, na época era 1,80 m, 1,85 m, você fazer um gol, numa final, a torcida não aceita, né? E por isso que ficou essa conversa até hoje, é onde eu vou, o pessoal fala, pô, você fazer gol de cabeça na final, tal, mas a gente treinava, e eu dei sorte de estar no momento, na hora certa. Mas esse tipo de gol, né, Ale? O Romário, não vou compará-lo ao Romário como centroavante, porque o Romário, né, era um negócio assim extraordinário, né? E ele não voltava para jogar, ele ficava lá, queria que jogasse a bola para ele, ele resolvia. Mas ele dizia, e é verdade, né? É posicionamento, né? Porque por maior que seja o zagueiro, se o cara cruzar direitinho e você for no tempo certo, tá cheio de. Você falou 1,70. Eu tenho 1,71, eu também seria chamado de baixinho, né? O Seródio também. E se você se colocar bem, o Romário fez gol assim na Copa do Mundo, outros jogadores fizeram, sabe? Tem gente até, acho que o Soteldo fez gol de cabeça outro dia, e ele tem 1,60, né? Ou seja, é colocação, e é claro, o adversário bobeou, você está lá para aproveitar. Mas você falou um negócio certo, que há o cruzamento e há o alçamento, vamos colocar assim. Tem jogador que chuta para a área, e tem aqueles que cruzam, né, Lê? É uma verdade, né? E a gente também tinha uma jogada no São Paulo, que tanto quem caísse para a beirada do campo for fazer jogada, tanto eu, o próprio Edivaldo, Miller, Silas, Sidney, a gente tentava cruzar a bola meia altura, na altura da cintura. E aí, o que acontecia? O zagueiro, na altura da cintura, como que ele vai pôr o pé? Não dá para pôr a cabeça e nem o pé. Então, ficava incômodo. E a gente vinha na corrida para chapear, dar a chapada para fazer o gol. Então, a gente já vinha conversando para dificuldade. Então, isso ajuda muito. E o Romário, obviamente, pela sua capacidade, pela sua rapidez e velocidade, e todos os cruzamentos dele, na seleção mesmo, na Copa do Mundo, ele fez um gol de chapada, cruzou e ele entrou de chapada, porque pegar o cruzamento na meia altura, não tem, zagueiro dificilmente consegue tirar e principalmente não consegue pôr a cabeça. Então, facilita muito para os atacantes. Então, no São Paulo, a gente tinha essa maneira de treinar, de conversar, e o Edivaldo batia muito bem, o próprio Miller batia muito bem na bola, o Silas, o próprio Zé Teodoro. O Zé Teodoro judiava um pouco, né? Metia muito lá atrás do gol, né? O Zé Teodoro judiava da gente. Brincadeira. O Lê foi bicampeão paulista. Aliás, nesse Campeonato Paulista de 87, o Corinthians não fez uma bela campanha. Se eu não me engano, era o Chico Formiga, o técnico. O Corinthians estava numa situação difícil, mas conseguiu reagir no segundo turno e foi para a final contra o São Paulo, em um momento até ímpar. Acabou o segundo jogo, São Paulo campeão, a torcida do Corinthians ficou lá aplaudindo os jogadores do Corinthians, porque conseguiram dar uma virada. Mas tem uma curiosidade nesse jogo. Olê,
O cara que entrou no lugar do Miller num jogo e no lugar do Edivaldo no outro, um tal de Neto, é o Zé Ferreira? É ele mesmo. É o É próprio. o Zé Ferreira! O Zé Ai, Ferreira meu. foi campeão com o São Paulo. Olha só que coisa. Foi. Foi. Tá vendo o que você faz, Lê? Não, eu tenho uma brincadeira, eu ainda estava no refeitório no Morumbi, a gente almoçava lá, né? Tava uma mesa, e aí na mesa estava Oscar, Dario Pereira, né? Aí eu peguei a minha bandeja e fui sentar, né? Aí o Neto veio e falou assim: sai daqui, cobrinha, você não pode sentar aqui, só seleção. Aí o Oscar falou para o Neto: você já foi campeão paulista, Neto? Não. Então, Lê, pode sentar aqui, Lê. Você pode, aqui só senta campeão. Então, mas, porque eu tinha sido campeão em 86 com a Inter, né? Então o Neto não tinha sido campeão ainda. Então foi uma coisa que a gente brinca, a gente tem. Isso hoje é muito legal. Hoje não tem isso, né? Antes a gente tinha muito essa acusação, brincadeira. Mas o Neto dispensa comentário, né? Era craque, né? Então. Mas o Bebeto, ele judiou muito do Bebeto. O Neto judiou muito do Bebeto. E dele mesmo, né? E dele mesmo. Olha, tem uma história que o Neto já confirmou que é verdadeira, mas tem hora que eu falo assim, será que aconteceu mesmo? Diz que o Pita todo dia chegava de manhã com um monte de sonho, um monte de doce e dava para o Neto. A gente servia tudo. O Pito falava: vamos servir o Neto, dar sobremesa para o Neto depois da refeição. Tudo não guardava a refeição, dava para o Neto. E ele comia. E o Neto, como um bom menino, como um bom caipira, não posso falar não, pode falar não para o Pito, então ele comia. Agora, Lê, depois de ser campeão no São Paulo, eu ainda não era jornalista naquela época, apenas um torcedor do São Paulo, mas eu já estava lá, hein, Serol? Eu fiquei inconformado, porque, se eu não me engano, o dinheiro na época era cruzado. Você foi vendido por mais de 1 milhão de cruzado para a Portuguesa. Como que isso aconteceu? Eu vou puxar a história, né? Eu fui o jogador mais caro acima de 1 milhão no Brasil. Foi o primeiro jogador, fui eu. Aqui não tinha aquela lei do passe. Então, eu não renovava o contrato, você não aceitava o contrato, você ia para a federação, ficava lá, o valor lá para pagar. Aí quem depositasse o dinheiro que o clube pedisse, e aí a Portuguesa. Veio o Fluminense, a verdade, veio o Fluminense, veio falar comigo, e eu, na época, não quis ir para o Rio. Achei, naquela época... Muita violência. Minha mãe ficou um pouco meio assim, tal. Já? Eu falei, eu não vou arriscar, não, para o Rio. E aí, como eu... São Paulo, aí a Portuguesa estava montando um projeto lá, tal. Eu falei, vamos fazer isso. E também para o lado financeiro também. Eu fui mais para o lado também que tem que ser bem coerente. E aí até a gente brinca, né? O Pita fala, pô, mas sair do São Paulo. Eu falei, Pita, com todo respeito ao São Paulo, a todos os clubes, mas eu preciso ganhar, sou profissional, tem que ver de dinheiro, cara. Mas você tem que pensar no amanhã. Eu falei, por isso mesmo que eu estou indo para a Portuguesa, né? Porque se eu for pensar no hoje, eu não iria, mas amanhã eu tenho que pensar. Então, era um contrato muito bom, financeiramente, onde eu participava de algumas coisas que o presidente, na época, Arnaldo Faria de Sá, me ajudou, questão de renda, das coisas. É um projeto que eles fizeram lá, eu achei legal, e eu fui para lá. Então, eu achei muito interessante financeiramente, por isso que eu fui. Eu sei que todo mundo ficou meio assim, mas, obviamente, a gente tem que pensar, e eu falo sempre, né? O lado financeiro, de vez em quando, pesa um pouco na decisão do coração, né? Obviamente, meus pais São Paulo, meu pai é São Paulino, minha família é tudo São Paulina, e eu deixei São Paulo exclusivamente financeiramente. O São Paulo eu tinha uma cláusula no contrato, talvez muitas pessoas não sabiam, né? Eu fiz um contrato no São Paulo meio de risco. Quando eu cheguei no São Paulo, obviamente todo mundo me questionou, até o Juvenal era o diretor, e o seu Pepe que fez a minha contratação, pediu minha contratação. E eu, como o Careca estava saindo, o salário era baixo, aí eu falei, tá bom, eu assino esse salário. Só que se eu for titular de São Paulo, você me paga igual o Careca, então. Ele falou, tá fechado, tá aí na cláusula, põe. 6 meses eu era titular, 7 meses, 1 ano titular, 1 ano e meio titular, 2 anos titular, e nunca me deram nada de R$1. Falei, quer saber uma coisa? Agora eu quero o X. É muito dinheiro.
Então, foi embora, paciência. Então, foi o que mais aconteceu no São Paulo, foi isso. Eu tinha um valor de acerto, eles na época não cumpriram, e eu peguei e falei, eu vou para sair para outro lugar, quem sabe eu posso viver a minha vida tranquilamente, jogando. Obviamente, fica um pouco sentido, porque o São Paulo a gente já estava bem entrosado, já estava um time forte, e o São Paulo tinha, na sua história recente, né, porque a gente chegou lá em 86 para 87, o São Paulo já estava preparando toda a questão da Libertadores, de ganhar o Mundial, começar a fazer um time e pensando somente nessa história de ganhar o Mundial. Então, mas foi muito questão financeiramente que eu larguei o São Paulo, mas obviamente, como dizem, a história do futebol ela é bonita e prevalece, e eu fui exclusivamente parte financeira, né? Eu acho que isso que me prendeu mais aí a Portuguesa, e depois eu fui para o Inter de Porto Alegre, e aí fui para o Atlético Mineiro, daí eu fui para o Japão. Olê, você está falando uma coisa, né? Porque o jogador de futebol, ele é um profissional como outro qualquer, embora ele esteja aí mais exposto, né? E hoje em dia está pior ainda, né? Até exposto a agressões. A gente que trabalha na imprensa, a gente tem uma certa exposição. Até hoje mesmo eu estava conversando com a minha esposa, o Serol já deve ter passado por isso. A gente não é nada, né? Trabalha como outro qualquer, né? Tem cheque correndo, tem que correr atrás das contas, tudo, igualzinho os outros, tudo é proporcional. Mas às vezes os caras te colocam num pedestal que você não tá, né? Imagina os caras que têm fama, os grandes artistas, né? Os jogadores internacionais, porque as pessoas acham que a vida do cara é uma beleza sempre, não tem problema. E não é assim. Eu estou falando isso porque quando o Ricardinho saiu do Corinthians, eu tinha muita amizade com ele, ele foi para o São Paulo, que era o maior rival na época, né? E ele falou assim, poxa, Quartarolo, o único problema é que a torcida do Corinthians vai ficar muito chateada. Aí agora, eu falei, amigo, vou falar uma coisa para você, se daqui a 30 anos você estiver na sarjeta, a torcida não vai nem lembrar de você. Então pense em você. É um bom dinheiro, vai. E no fim, no São Paulo, foi o time que ele menos jogou futebol. Depois ele acabou até voltando para o Corinthians. Então você acabou optando realmente por uma situação mais confortável para você. Às vezes o torcedor não entende isso, mas é um profissional como outro qualquer. Agora, a minha curiosidade é a seguinte, né? Hoje a Portuguesa, tadinha, né? A gente torce, a Portuguesa é um time simpático, a gente quer que volte a jogar, mas ela ficou devendo para muita gente aí. Você conseguiu receber tudo? Então, naquela época lá, foi uma gestão muito boa que a Portuguesa estava, fez sendo treinamento, ainda eu participei da inauguração lá no CT da Portuguesa. A Portuguesa estava num auge legal. Não, tinha um timão, né? Então, e a Portuguesa, o problema da Portuguesa, ela estava no ascendente, tanto que ela foi vice-campeã brasileira depois de 2 anos, depois que eu saí, depois. O problema é que a Portuguesa, internamente, politicamente, ela é terrível, né? Eu lembro que eu fui jogar um jogo, nós estávamos jogando com, se não me engano, Novo Horizontino, Portuguesa e Novo Horizontino no Canindé, e o Palmeiras jogando com, não sei. Se nós ganhássemos o Novo Horizontino, o Palmeiras não ia para a final, ia jogar Novo Horizontino e Bragantino. Isso. E eu fiquei no pé da trave ali, a bola veio, acho que era 3 minutos de jogo. A bola veio no meu pé e eu fiz o gol. A bola no meu pé, no escanteio, fiz o gol. Pô, tive que sair do intervalo do jogo e de camburão, os caras queriam bater em mim porque eu fiz o gol. Falei, não é possível, gente. Então, politicamente, a Portuguesa era meio assim, né, tensa. E aí o Arnaldo estava, acho que eles tinham um pensamento de questão política na vida dele, e ele fez um trabalho legal na Portuguesa. Mas aí, obviamente, eu saí da Portuguesa em 90, eu fui para o Inter de Porto Alegre. E daí a Portuguesa continuou ainda bem, mas hoje a gente vê, é lamentável a situação da Portuguesa, né? Nessa situação aí da Série A2 agora, pelo menos agora está fazendo uma campanha, estão resgatando algumas pessoas que também que fez história na Portuguesa, com ex-jogadores, contratando pessoas lá para administrar um pouco. Quer dizer, eu acho que tomara que a Portuguesa volte, mas eu fico triste porque é que nem falou, é o segundo time de todos paulistas, né? Eu penso assim. Agora, Lê, desculpa, eu não entendi. Não era para você ter feito o gol, então? Não era. Eles queriam que perdesse o jogo. Meu Deus. Coisas da Portuguesa. E acabou ganhando? É? E acabou ganhando.
Não, eu saí do intervalo, né? O técnico era o Leão. O Leão falou, vou tirar você, senão a gente vai apanhar todo mundo aqui. Eu falei, não, tira. Aí saí do camburão lá, fui embora. E aí a Portuguesa, no final, o Novo Horizontino virou 2-1. Virou 2-1, ou foi 1-1, se não me engano, 1-1. Só que o Palmeiras não ganhou lá, não ganhou o jogo, e aí foi Novo Horizontino e Bragantino para a final. Lê, eu conheço bastante os bastidores da Portuguesa também, porque a minha família da minha esposa, sabe, todo mundo é português. Então, eu tenho várias histórias para contar da Portuguesa. Aquelas árvores lá do CT da Portuguesa, tudo doação do Alberto do Alibe. Mas um dia, alguém resolve contar todas essas histórias. Mas, Lê, você foi para o Internacional de Porto Alegre, chegou aí para o Atlético Mineiro, mas no Japão, você ganhou muito dinheiro. Eu não sou do cara de imposto de renda. Pode ficar sossegado, não trabalho na Receita, nada disso. Mas é que todo mundo disse que no Japão era bom naquela época. Não, foi uma época muito boa. Eu vou falar porque a gente também, nós estamos falando nos anos 90, né? Começo dos anos 90. Aí o Oscar foi em 87 para lá, 88. Então, O Oscar levou muita gente. O Oscar levou você? Não, então, eu estou falando, o Oscar foi um dos pioneiros, né? Porque o pioneiro mesmo foi o Rui Ramos. Isso. E aí, depois o Oscar, de nome, jogador de nome. Depois foi o Zico. Aí, quando foi o Zico, aí já estava naquela época nossa, né? No comecinho dos anos 90. E aí, o Alcindo, depois foi o Leonardo, tinha muito jogador da seleção Littbarski, da Alemanha. Tinha jogadores que a gente jogava, o pessoal da Argentina. Então, eram jogadores que você tinha um contrato. O Careca saiu do Napoli, foi para lá, quer dizer. Então, eram os valores que, obviamente, eram como a China foi. Não era igual a China agora, atualmente, mas ela tinha uma força da Arábia, tal, quando começou a levar tal jogadores. E só que o bom lá é que o futebol lá no Japão foi um crescente muito administrativo, muito bom. Por quê? Porque esses jogadores que foram conseguiram reverter para os meninos, né, para o mais novo, o que é a essência do futebol, o que é importante, treinamento e tal. E aí, eu estou falando que a gente jogava num clube de fábrica, era uma empresa, né? Uma fábrica. A gente não trabalhava, mas os jogadores, alguns jogadores trabalhavam. Por isso que nós estamos mudando. Falar, tem treino hoje, você tem que sair mais cedo, tem que descansar. Então, foi tudo um trabalho muito estudado, muito adequado. E esses jogadores mais velhos, jogador de nome no Brasil, que foram para lá, passaram esse trabalho, aceitaram fazer esse trabalho, e isso foi muito legal. Por isso que eu acho que a remuneração, eu não digo que não é hoje que os caras ganham. São valores bons, são valores excelentes. Vai chover em algum lugar, dessa vez não foi aqui. É aqui, Nossa Senhora, vai chover mesmo. São as águas de março, fechando o verão, como diria Tom Jobim. Meu caro, aí no interior tá chovendo? Não tá não, né? Eu duro que eu não estou no interior. Você tá onde? Estou no interior, mas eu estou no interior, eu estou na Riviera. Ah, beleza. É outro mundo, né? É outro mundo, né? Eu estava aí perto, acabou a água e a internet, aí eu voltei. Lê, o negócio é o seguinte, você falou aí do Japão, né? Você não fez igual o Milton Cruz, né? Que ganhou dinheiro, botou no Banco Santos, comprou boi gordo, e ainda escondeu uma parte dos dólares do sótão e o rato comeu tudo, né? Você não fez isso, né? Não, eu não fiz, não. Ele é coach, sabia, Lê? Eu sei. É coach financeiro. Quem? O Milton Cruz? Melhor evitar. O modismo, né? A gente fala, tudo é época, porque o jogador de futebol não tem instrução. A instrução dele é o dia a dia da vida que ele tem e ganha, que eu falo Mas sempre. também não, viu, Lê? Ninguém tem, né? Quando chega muito dinheiro, o que você vai fazer? Não, mas eu nunca vi isso, para mim, tudo bem. E você ganha dinheiro muito novo. Eu trabalho hoje na gestão com jogadores, eu vejo os jogadores muito novos ganhando dinheiro, mas ganhando muito dinheiro, e aí balança, né? E aí a gente tem que orientar, e a questão é a seguinte, né? A gente fala na carreira 15 anos, mas vamos por 15 anos, você vai jogar dinheiro, só que você divide por 3, 15 anos, são 5 no começo da carreira você não ganha muito,
esse outro 5 que você vai ganhar e o outro, no final, lá, os 5, você tem que administrar, porque é a hora que você vai encerrar a carreira e depois você tem que saber administrar esse dinheiro para você não passar. A gente vê muito na minha época, no jogador, a gente vê hoje, a gente tem reunião, a gente conhece no Zap aí da Portuguesa, do São Paulo. Então, a gente tem muitos colegas que, infelizmente, estão numa situação difícil. Por quê? Porque não pensam no amanhã, porque o jogador de futebol é jovem, ele não pensa no amanhã. Acho que a vida é a vida toda, e a vida toda não, a vida toda. Porque se a gente fala assim, eu vou ganhar dinheiro 10 anos, 15 anos, e depois eu vou congelar, aí tudo bem, não. Só que você vai durar mais 30 anos depois, você para de jogar futebol com 30 e poucos anos, aí você tem mais 30 anos para viver, e aí como que você vai viver disso? É complicado isso. Então, viu, Seródio? Não, isso que você está falando é uma verdade, né? Porque eu conversava muito com o Muricy Ramalho quando ele era técnico, e principalmente o jogador jovem, que é igual... O Muricy é pão duro. Não, mas ele trabalhava com jovens, e o Lessa vai entender o que eu estou falando, que ele é pai também, que eu sei. É igual criar filho, tem que falar praticamente todo dia, toda semana, porque tem que falar, olha, cuidado com isso, com aquilo, né? E eu brincava com ele, falava, Muricy, o cara mora, coitadinho, com todo respeito, na favela. De repente ele vai para um hotel 10 estrelas, ganhando dinheiro, um carro melhor do que o do próprio treinador, né? Hoje em dia, com 25 celulares, e aí um monte de mulherada em cima, amigos. Algumas cagadas ele vai fazer, desculpando a expressão. O que não pode é repetir as cagadas toda semana, como alguns amigos nossos fizeram, né, Lê? Não, eu vou dar um exemplo aí. Aí um jogador ganhou dinheiro, falou, vou comprar uma casa no condomínio, por causa da segurança, tal. Aí comprou a casa. Aí o pessoal reclamando todo dia. Pô, Lê, pelo amor de Deus, o cara faz barulho, bagunça todo dia. Eu falei, mas quantos anos ele tem? 24 anos. E você não teve 24 anos? Você acha que com 24 anos você ia na igreja, ficava todo dia rezando? Não, mas... Pô, o moleque, deixa agora. Isso vai durar porque ele está de férias, 30 dias. Acabou 30 dias, ele vai voltar para a atividade. Aí, um ano, ele vai ficar livre. Aí você fica e tranca, mas nas férias dele vai fazer, porque ele é jovem. Então, a gente tem que saber também lidar com isso. Mas o duro é que você falou, nas férias, tudo bem. Agora, não, toda semana, aí não dá. Aí, toda semana, não há bolsa que resista. Olê, você tem boa memória? Mas depende para quê, né? Mas eu sempre faço esse desafio aqui. Como você jogou no Japão, você pode, por favor, escalar de 1 a 11 o time que você jogou no Japão? Oi, isso é boa. Mas não vai dar uma de Milton Neves aqui. Jogou tal de Toyota no gol. Honda na meia. Centroavante, aí... Honda na meia. O Milton pega 4 jogadores e o resto ele inventa, né? Eu só lembro do treinador de goleiro. Que era brasileiro. É Barbiroto. Grande Barbiroto. Grande Barbiroto. Você tem contato com o Barbiroto hoje, não? Então, às vezes, quando a gente fala por WhatsApp, aí sim, mas raramente, assim, direto, a gente não faz tempo que eu não vejo ele. Barbiroto que jogou no São Paulo. De um reality aí de cozinha no SBT e ganhou, inclusive. Foi vencedora. Tinha restaurante. Barbiroto jogou no São Paulo, no Juventus, mas teve um São Paulo e Corinthians, o Quartarolo. Que, olha, até o Gandula ficou com raiva dele, não deixava a bola nem sair pela linha de fundo. Vou te contar, Barbiroto tem cada história fantástica. E na época ele era bonito, ele era considerado galã, né? E ele acreditava. Aí, meu filho, sai de baixo. Ô, Lê, a gente está quase terminando já esse papo, até porque você tem mais coisa para fazer, com certeza. Eu só tenho uma pergunta final de minha parte, acho que o Seródio também tem mais uma. Você jogou na Inter de Limeira, um momento extraordinário, jogou no São Paulo de forma extraordinária. Eu considerava você um excelente jogador, um jogador que hoje jogaria em qualquer time grande, e vou dizer até em seleção brasileira, porque aquele meio-campo nosso parece que não consegue municiar o ataque, né? E você ia e voltava, achava o jogador na frente, chegava, fazia gol. Aliás, hoje, eu com todo o respeito, né? Você pode ter até uma opinião diferente, que você conhece mais futebol que eu que jogou. Falam do Kanté, né? Eu acho o Kanté excelente, mas eu nunca vi um jogador com medo de fazer gol, né? Pô, entra na área, faz gol. Pelo amor de Deus, eu penso assim. Posso estar errado. Aí o que eu queria perguntar para você é o seguinte: você acha que no futebol atual, algum time do interior, tipo a Inter de Limeira, conseguirá repetir aquela proeza de 86, ou seja, voltar a ser campeão paulista talvez, mas ser campeão do jeito que vocês foram, ou até
o Mirassol tirou o Grêmio agora da Copa do Brasil, foi um negócio lindo, né? Mas eu não imagino o Mirassol campeão da Copa do Brasil. Sim, se acontecer, eu vou aplaudir de pé. Mas você imagina que isso ainda possa acontecer ou agora a diferença é abissal? Olha, a gente fala que na minha época, né, uns 30 anos, 40 anos, os clubes grandes eram muito fortes em termos de jogadores, né, de plantel. E hoje, de um tempo para cá, de 2 anos, com essa agora empresas entrando no futebol, eu acho que vai ficar difícil. Por quê? Porque os clubes do interior estão todos com dificuldade em questão de calendário, não conseguem manter um contrato de jogador anual, faz por 3 meses, 4 meses, e os poucos clubes que conseguem fazer essa façanha, ele não vai conseguir brigar com um clube grande, que nem hoje nós estamos no Palmeiras, sobrando, né, em questão de investidor, né, da casa, tem um plantel muito acima, então eu acho que não, é muita disparidade. Eu acho dificilmente, porque você não consegue também trazer jogador do, por exemplo, na nossa época os caras emprestavam, né? O time grande contratava, subia lá da base, sei lá, do sub-20, e aí ele ia para um time do interior, fazia um estágio de 1 ano, 2 anos emprestado, e depois voltava. Então, o time dos interiores também eram fortes nessa condição. Hoje, não. Hoje, o time grande não consegue, até porque um jogador de um time grande, começando, hein? Estou falando de começando, ganha muito, e não vai jogar no time do interior, porque o time do interior não consegue pagar, não consegue fazer esse investimento. Então, eu penso assim, então eu acho que vai ser muito difícil um time do interior, por essa questão de calendário financeiro, chegar a ser um título aí do Campeonato Paulista difícil. Lê, você hoje agencia jogadores, trabalha arrumando clube para certos jogadores. Eu até brinquei aqui, o negócio é agenciar para treinador português, né? Isso que está na moda. Cá entre nós, Lê, hoje em dia o mercado, o futebol, está muito abaixo daquilo que você viveu, porque na tua época era duro, cara. Era duro. Hoje você vê cada cara aparecer do nada. Você fala assim, puxa vida, como conseguiu? É difícil. Hoje a carência nas posições é gritante, né? Você vê qualquer clube, a deficiência de um 9 é enorme, você não acha. Nós estamos falando agora recente de 4 jogadores de 9, mas tudo de fora. Daqui do Brasil nós não temos para alimentar o próprio Corinthians, que está precisando de 9. O São Paulo teve que buscar o Caleri, lá de fora. O Botafogo do Rio agora recente está pedindo 9. O Vasco, todos falando assim, Cruzeiro, qualquer tudo. Está difícil. Hoje está muito difícil as posições, falando de um 9, mas fora meia. Então, eu acho que nem se fala que tiver uma meia, a carência é muito grande. Então, eu creio que hoje a gente, por mais que a gente lida com isso, a formação da base está muito complicada, porque a necessidade hoje de potenciar jogador está difícil. E o mercado lá fora, a moeda está muito gritante, né? 6 por 1, 5 por 1. O pessoal leva todo jogador jovem. E aí, aqui no Brasil, a gente está ficando sucateado. Vamos falar a palavra bem sensata. A gente trabalha no futebol. São poucos times no Brasil que conseguem. O Palmeiras agora que conseguiu, por quê? Por causa de uma empresa resistir à venda de 3 moleques aí, garotos. Por quê? Porque tem uma estrutura forte por trás. Mas se não tivesse, já tinha ido embora. Quer dizer, então, os jogadores bons, os melhores, acima da média, estão indo embora. Então, por isso que o Brasil vai ficar meio sucateado nessa questão de atletas. Você tem algum jogador na Ucrânia, na Rússia? Não, eu tinha negociado, mas eu cancelei a negociação no final do ano. Foi a sorte, não sei o que me deu. Eu falei para o cara que não ia fazer a operação, porque o moleque era um jogador jovem, e falei, eu acho que ele tem potencial para ficar no Brasil. E graças a Deus ele não foi. E aí a gente falou, vamos dar uma sequência no Brasil, arrumar um clube bom para você fica, e a gente espera mais um ano aqui sendo um clube grande aqui no Brasil jogando, aí fica melhor. Então mas deu sorte. Sem querer, a gente acertou na questão aí de optar para não ir. Fala a verdade, o cara é melhor que a FBI, rapaz. O Biden não tem essa informação, tá vendo? Dançou. Falasse com o Lê, liga, Lê.
Por que é que você não mandou o cara? Olha, acho melhor não Não, mexer com isso. mas se você for ver, a questão financeira não era o problema. O problema, meu, eu ia jogar numa cidade que era 20 negativo. Eu falei, pelo amor de Deus. Bobagem, Então, né? isso que pesou mais. Então, a questão a gente fala, tem hora que dá sorte por causa de. Vamos esperar mais um pouco aqui no Brasil, e quem sabe, mas já enfrentar um 20 negativo, porque era o final do ano, tinha que ir para lá. Falei, não, vamos esperar. E foi muita sorte, né? E a questão que mais pesou foi a cidade ser muito fria. E tem mais uma coisa, né, Seródio? Minha esposa, por exemplo, fala assim: nossa, eu gosto de neve. Tivemos na Europa na neve. Um ano ela me encheu tanto o saco que queria ir para um lugar frio que fui para a Patagônia. Era 20, 30 abaixo. Você não sai do lugar, você fica só olhando. É bonito, viu? Mas ficar uma semana já enche o saco. Não, melhor voltar. Melhor voltar. Você não sabe da minha na neve. Porque você sabe que eu sou uma pessoa leve. E aí resolvi descer do ônibus de excursão para andar na neve. Oh, que beleza. Sabe o que aconteceu, né? Meu pezinho entrou e ó. Foi a primeira vez. Foi a primeira vez. Não, eu vi essa imagem, no Discovery Channel. Elefante na neve, olha o que aconteceu. Não, mas é isso, a gente fala, né, só por causa do frio, não é a mesma coisa que agora vai ter a Copa do Mundo agora, né, esse ano no Catar. Vai sofrer também o calor também, né? Só não pensa que é fácil ficar no calor, você vai, porque é demais. O extremo é demais, tanto o frio como o calor. E o jogador de futebol, hoje eu fico até meio cabreiro, não devia falar, mas virou hoje monitorado, né? Pelo que você corre, não pelo que você faz. É meio bem complexo. Hoje, o jogador usa GPS, né? É complicado. Então, o cara é escalado porque ele corre, não porque ele faz. Isso tá demais. E lá no calor também não é fácil, né? A gente fala, por mais que a gente vai passear também, a gente fala, vou passear que é gostoso aí em Dubai, mas vai lá, fica fora um pouco do ar-condicionado, isso é bom, né? Não. Você falou uma frase que eu falo muito, Lê. As pessoas hoje, os jogadores hoje, correm futebol, não jogam futebol. Mas olha, fiquei muito feliz em ver o Lê novamente. Acho que você também, né, Seródio? Eu gosto muito do Lê, não é porque está na presença dele. Era fã do Lê quando jogava no São Paulo. Quando o Fred falou, o Lê! O Lê! Na hora, eu lembrei do Edivaldo cruzando a bola, não sei por quê. Lê, grande abraço. Você seja muito feliz. Você é um cara que faz bem pra gente. Você está muito bonito, muito legal. Parece que se tirar a barba pode entrar em campo. Aliás, pelo que você jogava, é melhor você não passar perto de certos times aí, que você acaba jogando com pé duro correndo aí. Então a gente só tem a agradecer, viu, cara? E um abraço a toda a família. Você já tem netos ou ainda não chegou lá? Não, ainda não cheguei. Vai chegar. Calma, o Seródio já está a caminho. Eu tenho ele. A cada semana ele tem um neto novo. Calma, bicho. Alguém tem que trabalhar aqui em casa, né, Seródio? Como você percebeu, né, Ale? A gente brinca muito entre a gente, né? Eu sempre falo isso, tem uma frase atribuída ao Jorge Luis Borges, que é um grande escritor argentino, cujo maior defeito era não gostar de futebol, né? A frase é atribuída a ele, não sei se falou, não, uns falam que falou, outros que não, ele dizia assim, infeliz o homem que não ri de si mesmo, né? Porque a vida é essa aí. Então, eu agradeço a você, fiquei muito feliz em te ver bem. Olha, um abraço fraternal mesmo à distância aqui, que você seja feliz e conta com a gente, tá bom? Um abraço. Um beijo no seu coração e sorte que você está na Ribeira, porque eu estava no Guarujá, faltou água, faltou internet. Você estava na região pobre, né, Seródio? Não era Vicente de Carvalho, era um pouquinho para cá. Eu tô vizinho aqui do Muricy. Opa, vamos jogar com ele. Não, mas eu agradeço. Pra caramba. Eu agradeço mesmo de poder estar conversando com vocês, é uma satisfação muito grande. E contar um pouco, né? Achei legal voltar um pouco no passado e a gente está sempre à disposição. Qualquer coisa que estamos aí falando de futebol fica mais gostoso. Obrigado, Lê. Este é o senhor Lucato. Para quem não sabe, o Lê jogou no São Paulo, vou falar para você, se jogasse hoje, estava na seleção brasileira fácil, viu? Porque, meu Deus do céu, esse não estava no Real Madrid, estava no Barcelona. Esse jogava futebol. Um abraço, gente. Estivemos aí com mais um grande personagem aqui no Futebol em Rede. Lê, jogador que jogou pelo São Paulo, campeão pela Inter de Limeira. Realmente ele tem razão, ele citou o Pepe, a gente conhece bem o Pepe. Gosto demais do seu Pepe, contador de história, e ele fala maravilhas a respeito do Lê. E a comparação com o Pagão
que foi no início do programa, é muito importante. É verdade, é preponderante. Tem muito a ver. O Pagão não vi jogar também, mas pelo que dizem, foi um negócio assim extraordinário. Gente, é mais um Futebol em Rede para você, personagem importante que vai para a galeria aqui também do Futebol em Rede Entrevista. Um abraço, até a próxima. Tchau, obrigado, Lê. Tchau, um abraço. Beijo. Fica com Deus, cara. Abraço.